gente vai começar agora a produzir a massa de camafeu de nozes, que é um clássico praticamente em todo casamento, tá? Então, eu vou começar aqui. Essa receita eu já vou estar ensinando para vocês, porque tem bastante gente que tem dificuldade de tirar todo o leite condensado, todo, porque não é barato, não é mesmo? Quando for uma caixinha que tem aquela parte embaixo, você abre ela também, que nem aqui, pra gente poder tirar todo o leite condensado de dentro. Então, a gente vai estar utilizando um bowl de vidro, ou pode ser de cerâmica também. A gente vai colocar o leite condensado assim. Só que ainda tem bastante dentro. Então, com a ajuda de uma espátula, tá? Eu vou vir aqui e vou passar ela. E lá vem um monte de leite condensado. Aqui, juntando receitas em receitas, que aqui a gente vai fazer uma receita, uma preparação. Às vezes você pode pegar um bowl maior, né, e fazer 3 receitas. Aí vai fazer uma boa diferença, né? Todo esse leite condensado que ele fica aqui dentro ainda, tá? Então, aqui a gente tem um leite condensado. A gente vai estar utilizando 2 gemas de ovos. Eu vou estar explicando para vocês depois o que ela vai interferir na nossa receita. Nozes também e manteiga. Lembrando que todas as quantidades vão estar na apostila, tá? Então, vamos começar. A gente vai processar primeiro essas nozes. Vou botar aqui num processador. É interessante você comprar, no mercado você vai encontrar, ou casas de especiarias, nozes já quebradas, quadriculadas, quebradas, tá? Não é inteira, porque já que você vai processar mesmo, não tem por que você comprar inteira, que é mais caro, né? Então, é uma dica aí. Fiz uma farofinha dela. Vou descer pra cá. Ó, essa é a textura, né, da farofinha. Ela fica com os granuladinhos ainda. Se você quiser ela mais fininha, você pode processar um pouco mais e passar na peneira também, tá? Mas eu gosto que fica ainda uns pedacinhos ainda, uns gruminhos ainda de nozes para ter uma textura, para a pessoa sentir a nozes, né? Então, nós vamos colocar ela aqui dentro do leite junto com o leite condensado. A manteiga. Aqui também. E sobre a manteiga, lembrando que é em ponto de pomada, tá? Não é manteiga gelada, tá? E não derretida também, é ponto de pomada, tá bom? Vamos lá. Os ovos agora também. Então, agora a gente vai pra gema, tá? Vamos separar essas 2 gemas da receita. Eu costumo separar, tirar, né, essa película, tá? Pra não ficar... às vezes, é sempre bom estar usando ovo fresco, de boa procedência, né? Mas, às vezes, o ovo não tá tão fresco assim. E isso pode também interferir no cheiro da sua receita, né? Ficar com muito cheiro de ovo e tudo mais. Mas principalmente é por causa dessa película, tá? Pra gente tirar, que vocês vão ver depois. Então, as claras a gente deixa separadinha, porque depois a gente pode estar utilizando para outra receita, para fazer suspiros e tudo mais. Não precisa ser jogada fora, tá? E aqui a gente vai peneirar. Uma coisa importante que o pessoal geralmente faz quando a pessoa quer tirar a película, é ela vir com uma colher, com uma espátula e passar aqui, passar embaixo, não vai adiantar nada, porque você vai estar empurrando essa película
pra dentro junto, então é a mesma coisa que não peneirar, tá? Então, o máximo que você vai fazer é dar batidinhas pra sair mais rápido, né? E é isso. Olha só. Aqui fica toda aquela película da gema. Vamos colocar aqui junto. Então, praticamente, é juntar todos os ingredientes, tá? Vai juntar todos os ingredientes. A gente vai homogeneizar agora, misturar bem esses ingredientes. E como o intuito é a gente ter produtividade, né? Customizar o tempo na produção, até porque a gente vai estar fazendo grandes eventos, né? Então, a gente precisa o quê? Customizar o nosso tempo, tá? Usar o tempo a nosso favor. Então, o que a gente vai fazer? Essa receita é uma receita que a gente vai colocar no micro-ondas, tá? Se você pegar um bowl maior, você pode fazer 2, 3 receitas, você vai colocar no micro-ondas, que eu vou ensinar agora para vocês como é que a gente vai fazer esse cozimento pelo micro-ondas, e pode estar separando outros ingredientes das outras massas, tá? Produção, tá? Produção em série, tá joia? Ó, homogeneizei ela. Então, agora a gente vai colocar no micro-ondas, tá? Micro-ondas é que nem forno, cada um tem o seu, então, ou vai conhecer ele melhor agora, né? A partir das receitas, tá? Porque algumas receitas que a gente tá fazendo no micro-ondas para customizar esse tempo de vocês, tá? Aqui a gente vai estar utilizando a temperatura, a potência dele, normal dele, tá? A gente não vai colocar a temperatura média, baixa, nada. É a temperatura dele mesmo, né? A potência, né? E a gente vai usar 3 minutos, tá? E daí a gente vai acompanhando aqui, vai retirar depois de 3 minutos, vai ver como é que ele está, voltar se preciso, e a gente vai fazendo isso, vocês vão acompanhando para ver a textura, tudo para ver certinho como é que fica, certo? Então aqui, vou colocar 3 minutos e deixar ele aqui, tá? Então, enquanto tá aqui no micro-ondas, falar um pouquinho sobre a questão dos ingredientes, tá? Os ingredientes que a gente está utilizando, né? Um ingrediente de boa qualidade, tá? Todos os ingredientes. Lembrando, todas as receitas que vocês estão encontrando na apostila são sempre com manteiga, tá? Uma gordura de boa qualidade que a gente vai estar utilizando, tá? Porque são doces finos, né? Leite condensado também, leite condensado de boa qualidade, sempre prestar atenção quando a gente for dar uma olhada na gôndola do mercado, tá? Que às vezes a gente olha muito só a marca, mas não vê a descrição do produto, tá? Hoje nós temos no mercado leite condensado, embaixo escrito integral, outros semi-desnatado e outros ainda composto lácteo, tá? Então esse não vamos usar jamais, tá? Então, nós temos as outras duas opções, né, que a gente tem no mercado que a gente pode estar utilizando, que é o integral ou o semi-desnatado, tá? E nós temos também na receita as gemas, né? Vocês perceberam que vai duas gemas peneiradas ali, que ele vai ajudar a homogeneizar, né, emulsificar esse doce pra gente, né? E também vai ajudar a demorar na cristalização também desse doce, tá bom? Então, aqui já tá finalizando. Então, aqui a gente vai tirar para mostrar para vocês. Ó, quando eu for mexer, no centro ele ainda tá bem mole embaixo. Nas laterais ele começa já a homogeneizar bem, a endurecer mais. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou começar a mexer pelas laterais, tá? Mexo pelas laterais, porque se ficou mexendo pelo centro e não nas laterais, ele começa a ficar embolotado. Depois vai voltar pro micro-ondas, ele vai endurecer mais. Daí quando você for ver a massa, tá umas bolas no meio da massa, você não sabe por quê, tá? Então a gente vai mexer, o truquezinho é mexer as laterais aqui primeiro. E depois indo pro centro.
Mexeu bem, limpou as laterais. Voltamos para o micro-ondas mais 3 minutos. Tá vendo que ela tá bem mole ainda, né? Então, não está no ponto de fazer esse doce, né? O camafeu, que ele é um ponto de enrolar para depois a gente fondar ele, tá? Então, eu vou colocar mais 3 minutos. Quando você quiser fazer mais receitas, não, eu preciso fazer 2 receitas. Então, assim, em vez de ser 3 minutos, você vai colocar 4 minutos, tá? Aumenta 1 minuto por receita. Se for 3 receitas que você vai colocar, não vai colocar 3 minutos, coloca 5 minutos, né? Aumentou mais 2 receitas, mais 2 minutos, tá? Não vai dobrar de 3 minutos, vou colocar mais uma receita, vou colocar mais 3 minutos, vai ficar 6. Não, tá? Senão ele vai cozinhar muito na lateral e não no centro, e daí não vai dar certo, tá bom? Então, como eu falei pra você, enquanto tá acontecendo aqui o cozimento no micro-ondas, eu já vou poder tá pegando panela, pegando os outros ingredientes, separando para a próxima receita, para quando tiver tudo pronto aqui, eu colocar no prato, tampar, guardar e eu já tenho tudo separadinho aqui para a próxima receita, tá? Em vez de ter que fazer, ficar. Na produção, você precisa de tempo, né? E é isso que a gente tá customizando aqui para você ter. Enquanto tem algo no micro-ondas cozinhando um outro doce, você já pode estar separando outros ingredientes, cozinhando outra massa, tá? E customizando esse teu tempo, tá bom? Bom, aqui acabou mais os outros 3 minutos, vamos ver como é que está. Ó, lembrando que começa pelas laterais. Vai parecer que não vai dar certo? Vai. Mas dá tudo certo, gente. Ó, mexi pelas laterais, vou vindo pro centro. Então, aqui, quando é que a gente vai saber o ponto? Quando ele já tá assim, ó. No meu micro-ondas, deu 2 tempos de 3 minutos, tá? No seu, às vezes ele vai ser uma temperatura mais forte, tá? Então, tu vai ter que fazer o quê? Colocar, se você já percebeu nos 3 primeiros minutos que não ficou que nem aqui, você já sabe que o seu micro-ondas ele é mais forte que o meu. Então, no próximo vez que você vai colocar, você coloca 2 minutos, tá? Em vez de 3, tá? Um pouco menos, tá? Passei do ponto, tá muito duro. O que você pode fazer? Você pode corrigir com creme de leite, tá? Colocar um pouquinho de creme de leite, homogeneizar até dar o ponto, tá? Esse é um truquezinho. Vamos colocar num prato essa massa pra gente deixar esfriar. Eu recomendo deixar ela um ponto um pouco mais, se você já faz brigadeiro, por exemplo, já é uma referência, né? Deixar um ponto a mais do que brigadeiro, um pouquinho mais durinho, porque depois a gente vai enrolar e vai fondar. E o fondant, ele é mais pesado, né? Vou ensinar alguns truquezinhos para ele não afundar no garfo e tudo mais, que tem muita gente com essa dificuldade, tá? Então é bom deixar ele um pouquinho mais durinho, tá? Do que ponto de brigadeiro pra gente poder manusear ele bem, tá? Então aqui a gente vai tampar, logo depois colocou num prato, colocar um plástico filme em cima, em contato com a massa, tá, gente? Não é só colocar em cima e pronto, deixar em contato com a massa. Por que que acontece? Você coloca o plástico, aí você vai no outro dia manusear ele, tá com uma casquinha em cima. Que é o quê? A cristalização, porque ele está em contato com o ar. A partir do momento que o teu doce ele está em contato com o ar, ele começa a cristalizar, tá? Muito mais fácil. E fora que ele tá quente aqui. Eu tô encostando aqui, mas ele tá quente. Se eu deixo ele só por cima e não em contato diretamente com a massa, com o doce, ela começa a criar o quê? Vapor. Tá? Porque a massa tá super quente, ela começa a criar vapor. E essa água, esse vapor, vai ficar dentro da massa. Onde também vai ajudar a cristalizar muito mais rápido, tá? E também na validade do teu doce. Então aqui, ó, tá bem grudadinha a massa,
tá? E vou deixar ela descansar, tá? De hoje para amanhã, certo? Agora, a gente vai começar a finalização dos doces, tá? Agora, a finalização do camafeu, tá? Depois que já deixou esfriar, tá? No mínimo por 8 horas, tá? E ele incorporou bem todos os ingredientes, descansou, né? Agora a gente vai começar na finalização, tá? Ah, seguinte, um truque que eu quero mostrar para vocês, que na hora da produção, quando tem muitos, às vezes você tem 10, 12 tipos de massa diferentes que você está produzindo, e você tem, né, você quer produtividade, você quer agilidade, né? Então, assim, você vai fazendo as massas e você tem que fazer o quê? Pegar uma etiqueta e ir identificando esses doces. Ah, esse aqui é camafeu de nozes, esse aqui é bombom de cranberry com laranja. Então, assim, para facilitar, eu já tenho uma lista de doces, né? Que eu tenho, os que mais saem, né? Eu já tenho uma tabela e cada um tem uma cor, né? Então, assim, o camafeu de nozes, a cor dele é a cor de rosa. Aí eu compro, então, em lojas de embalagem, adesivinhos coloridos, tá? Esses daqui são bolinhas, né? Então, na hora da produção, na hora da agilidade, do que você tem que fazer rápido, em vez de você pegar uma caneta e escrever o nome para colocar, eu tenho várias dessas, todas coloridas, cada bolinha é de um doce diferente. Então, eu vou lá, tira, coloco em cima e boto para descansar, tá? Então é uma dica para você poder identificar todos os doces, porque depois que você tem uma gama, né, uma variedade de doces feitos, você tem que observar, ver, cheirar, porque às vezes são doces parecidos, né? Para você poder identificar ele. Então assim é muito mais fácil, tá? Bom, a gente vai começar então com o camafeu. Como se trata, né, de doces, né, doces finos, né, para evento, para casamento, principalmente, a gente precisa do quê? A gente precisa de ter com os pesos dos doces todos parelhos, todos iguais, não um maior, outro menor. Então, isso você vai conseguir não no olhar, não no olho, e sim pesando, né, com balança. E nossa, mas tem que pesar um por um. Pesar um por um, por isso que são doces finos, né? E você vai pesar um por um e depois com a prática vai ser bem rápido, né? Você fazer esse processo, tá? Porque imagina só um exemplo. Você vai na padaria comprar um sonho, aqui no sul a gente fala chineque, né? Um pão doce que tem aquela farofinha em cima. Então você vai lá na padaria, na confeitaria e você vê que, pô, eu gostaria de um sonho, eu gostaria de um chineque, né? De um pão doce. E só que tem um bem bastante farofa, outro quase sem nenhuma farofa, ou então um pão é maior, outro é menor e você vai pagar o mesmo, né? Então, assim, tem essa deixar tudo parelho, né? Tudo certinho, tudo bonito, né? Então a gente tem que ter o quê? Padronização, né? Deixar tudo padronizado, né? Que vai ficar muito mais bonito, muito mais elegante, né? Nas bandejas e tudo mais, certo? Então a gente vai começar, tá? O que nós vamos fazer com relação ao camafeu? Você pode pegar uma tábua de carne ou uma assadeira, né? Vai cortar um papel manteiga. Deixa eu só tirar essa rebarba aqui. Vou colocar aqui em cima para servir de suporte, né? Aqui nós temos a nossa massa de camafeu, uma balança, certo? Essas balanças que se encontram em lojas de conveniência, né? Um valor bem acessível, tá? Aqui, que nem tem aí na apostila de vocês, esse aqui eu tô utilizando açúcar de confeiteiro, tá? Açúcar
bem fininho. Ah, não encontro açúcar de confeiteiro. Você pode pegar o açúcar refinado, colocar no liquidificador e bater. Ele vai ficar bem fininho, parecendo um pozinho, tá? Você pode estar utilizando também. O que que vai... Por que que a gente vai fazer isso, tá? O que acontece? O camafeu, ele é banhado, né? Banhado com fondant, tá? Ou então poderia ser também banhado com chocolate. Só que o que acontece? O que que a gente quer fazer aqui, tá? A gente quer que um dia antes, né, de você banhar, você enrole todos esses docinhos, passe pelo açúcar, tá? E deixe descansar. Para quê? Para que ele crie uma película, tá? Como fosse uma casquinha, uma pré-cristalização, mas bem sutil, tá? Para que na hora que você banhe esse doce, você tenha muito mais facilidade dele não deformar, dele não entrar para dentro do garfo. Então, assim, é um truque que vale super a pena você fazer. Ah, posso fazer só enrolar e banhar? Posso também. Só que se você não tem tanta habilidade para isso, né? Ou dependendo como é que a fluidez do teu fondant, ele pode ser que ele deforme um pouco o teu doce. Ele não vai ficar bem bonitinho, bem redondinho, certo? Então vamos lá. Sempre higienizar bem a sua balança antes de utilizar. Álcool 70%, tá? Vou utilizar luva. Duas luvas que é bem legal você estar utilizando ou luva de vinil ou luva nitrílica, tá? São duas luvas que são boas para você trabalhar com doces, tá? E sem talco. Luva sem talco. E existe PMG, tá? Então vai ser muito mais fácil de você enrolar. Então, é aqui que eu tô utilizando, não é a nitrílica, é a de vinil, tá? Que eu gosto bastante de utilizar. Lembrando uma coisa, gente, nada melhor, tá? Do que as próprias mãos, tá? Sem luva, a gente tá trabalhando bastante sem a luva, tá? Que é o melhor com relação à higiene. Ah, mas a luva... Não, o melhor é a mão mesmo, que você tem detergente, que é o nosso melhor amigo, né? A água, lavar, sempre tá lavando as mãos, tá? A luva engana um pouco, porque às vezes você acha que você tá com a luva, daí você vai lá, mexe em tal coisa, você vai lá, mexe no celular, e às vezes não percebe, né? E vai lá pegar no doce, né? E, não, mas eu tô com luva. Então, não, tá? Você tem que sempre tomar cuidado com isso, trocar frequentemente também a luva. Você vai usar a luva, né? Depois que você já deixou tudo higienizado, tá? E você vai partir direto pro doce, tá? E não mexer em nada, não ir atender celular, não ir pegar em maçaneta de porta, tá? Que senão você vai estar contaminando, vai trazer bactérias, né? E a gente sabe que trabalhar com alimento, né, é muita responsabilidade, né? Então a gente tem que sempre estar tudo muito limpo, tudo em ordem, tá? E também outra coisa é o seguinte, o uso de toucas. Hoje eu tô aqui dando uma aula para vocês, onde ninguém vai comer os docinhos, não tem perigo de, né? Então, assim, é uma aula, tá? Eu não tô fazendo uma degustação, eu não vou fazer um evento, né? Eu sou aqui para demonstração da aula de vocês. Mas no meu dia a dia, na cozinha, fazendo a produção, sempre usando touca, tá? Para não ter risco nenhum de cair nenhum cabelo, certo? Então, vamos lá. Eu pego um pouquinho de manteiga. Bem pouquinho. Deixa eu pegar uma colher aqui. Um pouquinho de manteiga. E vou passar aqui. A luva, ela já ajuda bastante a não grudar, né? Mas é só um pouquinho para ajudar a deslizar melhor. E um pouquinho aqui na balança. Não precisa botar um monte de manteiga, tá? Só um pouquinho, para ela não grudar, certo? E vamos lá.
Tamanho do meu camafeu. Eu faço, tá, com 12 gramas, tá? Eu indico para vocês fazer com 12 gramas, para não ser um doce gigante, porque não é um doce de padaria, tá? Aqueles brigadeiros gigante e nem muito pequenininho. Ah, mas 12 gramas é pequeno. Sim, se você contar só a bolinha do camafeu, ele é pequeno, 12 gramas. Só que ele vai ser fondado e ele ainda vai nozes em cima. Então, tudo isso ajuda ele a ficar um doce maior. Se eu for fazer ele direto com 16 gramas, ele vai ficar muito grande, tá? Então, assim, vai do seu gosto também, tá? Ó, 12 gramas. É um docinho que vai ficar assim, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui no açúcar. $12. Já, depois de um bom tempo, a gente já se acostuma. Ó. Doze. Opa, foi muito. Certo? Então, aqui, em movimentos circulares aqui na bandeja, ele já, automaticamente, ele já vai girando, girando e já vai automaticamente passando nesse açúcar, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu não quero que ele fique com excesso de açúcar, porque eu só quero que ele crie essa casquinha, tá? Então, eu não vou pegar ele e colocar aqui para descansar para amanhã. Eu vou botar ele na peneira, uma peneirinha, passar ele aqui para tirar bem o excesso do açúcar. Dá só mais uma boleadinha. Seguinte, forma de conchinha, as duas mãos. Não uma conchinha assim, assim. E você vai bolear. Tá? Então, esse açúcar, a gente passou só para ele ajudar a criar essa película, tá? Opa. E eu faço isso com qualquer doce que eu vou banhar, tá? Sendo no chocolate ou no fondant, tá? Que ele vai me ajudar bem mais a deixar o docinho perfeito e não estragar ele, tá? Certo? Bom, então, depois que você finalizou, aqui eu fiz 5, mas depois que você finalizou 50, 100, a quantidade que o seu cliente pediu, né? Você vai fazer o quê? Ele não vai poder ficar exposto ao ar, né? Então, o que você vai fazer? Vai pegar um plástico filme, vai embalar, né, esses doces, tá? E deixar ele em temperatura ambiente. Que daí, depois, no dia seguinte, tá? Já vai estar com essa película, tá? E você vai conseguir banhar bem mais fácil, tá? Bem mais facilmente o seu doce. Bom, então agora a gente vai fazer a finalização do nosso camafeu de nozes, tá? Ele também foi enrolado, tá? De um dia pro outro, então ficou com aquela casquinha, né? Vai ser bem mais fácil da gente estar utilizando agora banhando, tá? A gente vai estar utilizando fondant, tá? Pronto, você pode comprar da marca que você quiser, tem da Mix, em várias marcas, né? Tá? E aqui a gente vai fazer, né? Derreter essa cobertura, né? Esse fondant, né? Que tá em blocos, ó. Tá? Vai derreter em banho-maria, tá? Então, a gente vai ter aqui também sempre deixar um pouquinho de água, tá? A gente vai estar jogando ali para ele ter uma fluidez, né? Bom, então, nós vamos colocar em banho-maria, né? Para derreter, tá? Esses blocos, né? De açúcar, tá? Do fondant. Vamos lá, então. Uma dica que eu dou é sempre usar um Perfex, tá? A gente vai utilizar um Perfex molhado. Ó, como é que eu vou fazer? Vou dobrar esse Perfex, tá?
e vou colocar na lateral da minha panela. Certo? Por que eu vou fazer isso? Tá? Por dois motivos, tá? Primeiro que o meu bol, ele não vai ficar deslizando na panela, tá? E eu vou poder utilizar ele, mexer ele aqui com tranquilidade, sem ele ficar escorregando, tá? Que é perigoso, né? E outra também, que todo vapor que tiver subindo, não tem perigo de queimar minha mão, porque ele vai estar bloqueando aqui essa passagem desse vapor, tá? Então aqui, ó, tá fixo, não tá balançando, tá, esse bol, tá? Então eu vou ter essa segurança, tá? Lembrando aqui que eu tenho água, já tenho água aqui dentro, tá? E ele é banho-maria, não pode ficar encostando aqui o fundo, né, diretamente na água, tá? É o vapor que vai vir da água, que ele vai esquentando o bol e vai derretendo o nosso fondant, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o banho-maria em temperatura média. Vamos deixar esquentar ele um pouco. Quando começar a fervura, a gente vai começar a mexer e vai colocando algumas gotinhas de água para ajudar ele a ficar mais fluido e derreter, tá? Então aqui, enquanto ele fica esquentando, né? E vamos usar então, tá? Aqui temos nozes que nós vamos colocar em cima, tá? É a metade de uma noz, tá? Quebradas, né, ao meio, tá? Você pode colocar, quando fondar, colocar ela direto, ou você pode dar um charme também, né? Já que estamos na linha aí do dourado, né? Vamos colocar aqui, usar esse potinho que a gente já usou para o outro doce, né? Vamos colocar aqui essas nozes, aqui. Pozinho dourado, ou de outra cor que você queira, ou cobre, enfim. Tampar. E agitar. Então aqui nós vamos ter as nossas nozes pintadas. Lembrando que essas nozes aqui, como elas estavam, né, eu comprei, elas estavam cruas, tá? Você pode colocar no forno também a 150 graus, tá? E deixar ela por ali uns 15 minutos, né? Pra ela realçar o sabor, tá? Das nozes, tá? Essas que vão em cima, no caso, né? As que vão dentro, elas já vão cozinhar junto com o leite condensado, tá? Então não vai ser necessário. Aqui, com a ajuda da colher, eu já vou desmanchando esses blocos, tá? Deixa eu fechar bem, que ele ainda tá saindo vapor. E agora eu vou colocar umas gotinhas de água. Vamos ver que ele está soltando aqui. Ele vai esquentando, né? Eu vou pegar um outro Perfex. Para estar auxiliando aqui a segurar o bol. Ele já começa, né, a derreter esse fondant.
Vou colocar mais um pouquinho da água. Você não pode colocar muita, tá? Muita água, porque depois ele fica muito líquido e daí ele começa, quando você for banhar ele tá muito líquido, ele fica muito transparente e acaba ficando meio parecendo mesmo o doce, né? O meio do doce ali. E a gente não quer que ele faça isso, né? Não pode estar muito grosso também, para não ficar uma camada muito grossa, exagerada desse açúcar, porque um fondant é um açúcar, né? E também não muito pesado, né? Para você poder conseguir manipular ele. E também não muito fino, para que ele não apareça o doce, né? Então aqui ele já tá quase no ponto. Ó, ele ainda tá grosso e com algumas pelotas. Ó, como ele já tá ficando bem fluido. Vou diminuir bem a temperatura só para manter ele aquecido. Tá? Ele tá bem pesado, vou colocar mais um pouquinho de água. Ó, tá bem fluido. Não tá muito grosso e nem muito líquido, a gente já pode começar a banhar, tá? Com um garfo, tá? Vou jogar este camafeu dentro, jogar em cima fondant, jogar mais uma colherada de fondant para ter certeza que não vai ter nenhuma bolinha estourada ali que vai dar defeito. Balanço um pouquinho aqui, arrasto na lateral, coloco no papel manteiga e arrasto. Jogo mais uma colherada de fondant, balanço um pouquinho para tirar o excesso, passo na lateral, coloco no papel manteiga. Opa! Volto a pegar ele, bato, passo na lateral e coloco, tá? Ah, aqui ó, bem lembrado, tá? Que eu esqueci de colocar. Você colocando aqui, você já pega as suas nozes e coloca nele antes que ele endureça. No caso aqui, ó, ele endurece muito rápido, tá? Então você tem que botar na hora em cada um. Aqui agora o que eu posso fazer, tá? Já que se você esqueceu, que nem eu esqueci agora, tá? Você pega, vem com uma espátula, pega um pouquinho, passa aqui em cima e coloca as nozes. Então foi bom eu ter esquecido, daí você também pode consertar este erro, ó, tá? O tempo que eu parei, deixei sem mexer, ele já começou a criar uma película, uma casquinha, tá? Então eu vou lá, vou mexer ele bem, sempre ver a fluidez dele, tudo certo. Porque se você tem muitos doces para você fazer, o que pode acontecer? Ele começar a engrossar. Então você vai lá, pega mais umas gotinhas de água, bem pouquinho, coloca ali, mexe e continua banhando, tá? Vou banhar. Passar mais uma camada.
bater ele um pouco para tirar o excesso, passar nas laterais, colocar aqui, né, dispor aqui e colocar as nozes. Mais uma. Coloco aqui e arrasto pro lado e coloco as nozes, certo? Vou desligar aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, esses primeiros eu já consigo tirar. Ele ainda tá um pouco delicado, mas eu consigo tirar e trabalhar, tá? Já consigo tirar as rebarbas que ficam nas laterais do meu doce. E disponho aqui. Ó. E daí eu posso colocar no meu suporte ou em forminhas da sua preferência, tá? Opa, esse aqui ainda tá mole, não consigo retirar, esse aqui dá. Eu gosto de logo já fazer e já começar a tirar as rebarbas, porque as rebarbas daí ainda estão bem molinhas, então é mais fácil, é mais difícil do seu doce não quebrar aqui pelas laterais, sabe? Não é um doce que ele vai endurecer na geladeira, tá? Isso aqui é em temperatura ambiente mesmo, tá? Você não coloca pra geladeira, ó. E está pronto o nosso camafeu de nozes para colocar no suporte, né? Ou colocar nas forminhas, tá bom?